Olha, gerenciar uma instituição religiosa no Brasil vai muito, mas muito além da fé, viu? A verdade é que existem desafios legais e administrativos que são bem complexos. Então, o que a gente vai fazer aqui é desvendar um pouco desse universo para entender o que é preciso saber para navegar nele com mais segurança. A gente sempre pensa num templo, numa igreja como um lugar de paz, né? Mas a realidade é que até esses espaços enfrentam, sim, muita burocracia, obrigações e, às vezes, até conflitos. É por isso que ter uma estrutura legal bem amarradinha não é só formalidade, é uma necessidade real para conseguir manter a ordem e a harmonia. Ok, vamos começar com uma correção que é fundamental. Muita gente ainda fala associação religiosa, mas, juridicamente falando, desde 2003, a figura correta é outra. E essa distinção, gente, ela é mais do que importante, ela é vital. O nome certo do jogo é organização religiosa. Essa mudança lá no Código Civil foi uma verdadeira virada de chave, sabe? Porque ela deu para essas instituições uma liberdade, uma autonomia muito maior para definirem suas próprias regras, sua hierarquia e como tudo funciona por dentro, sem que o Estado fique interferindo. E para a gente entender tudo isso direitinho, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a gente aprofunda nessa distinção jurídica. Depois, vamos ver o equilíbrio entre privilégios e obrigações. Em seguida, a gente mergulha na importância do estatuto. E para fechar, vamos ver como gerenciar conflitos e tumultos do jeito certo. Vamos lá, começando pela base de tudo. Afinal, o que de fato significa ser uma organização religiosa aos olhos da lei aqui no Brasil? Bom, o ponto crucial é esse aqui. É uma pessoa jurídica de direito privado e sem fins lucrativos. O que isso quer dizer na prática? Que toda e qualquer grana que entra, seja dízimo, oferta, doação, o que for, tem que ser obrigatoriamente usada para manter a própria instituição e seus objetivos. Não pode ter distribuição de lucro, de jeito nenhum. Certo. Agora vamos para o segundo ponto, que é entender como esse status legal funciona no dia a dia. Porque ser uma organização religiosa é como uma moeda, sabe? Tem o lado dos privilégios, que são bem importantes, e tem o lado das obrigações, que não dá para ignorar. Começando pelo lado bom, o dos privilégios, a Constituição Federal garante coisas bem fortes. A imunidade tributária, por exemplo. Isso quer dizer isenção de impostos como o IPTU do templo e PVA dos carros da instituição. E não para por aí. Tem a proteção ao livre exercício do culto e uma autonomia gigantesca para definir a própria liderança e doutrina. Mas, como a gente falou, tem o outro lado da moeda, as obrigações. E aqui não tem como fugir da burocracia, viu? É obrigatório ter um CNPJ para abrir conta em banco, para assinar contratos, precisa ter alvará de funcionamento da prefeitura, de segurança dos bombeiros e, claro, se tiver funcionários registrados, tem que seguir a lei trabalhista e entregar as declarações fiscais todo ano. Agora, a gente vai avançar para o coração administrativo de qualquer organização religiosa, o Estatuto Social. E olha, isso não é só um pedaço de papel. Ele é, na prática, a Constituição interna, a lei máxima que comanda a vida da instituição. E essa frase aqui, ela resume tudo de um jeito perfeito. Para a lei, é simples assim. Qualquer regra, qualquer cargo, qualquer procedimento que não estiver escrito, detalhado no Estatuto, simplesmente não tem validade. É um princípio básico de segurança. Tá, e o que não pode faltar de jeito nenhum nesse documento? Bom, tem o básico, né? Nome, sede, mas também tem que definir toda a estrutura de poder, as regras de como alguém entra e como sai do grupo de membros, como os bens vão ser administrados e, um ponto crucial, o código disciplinar, que tem que ser bem claro sobre condutas e punições. E tudo isso nos traz até a parte mais prática e muitas vezes a mais delicada de todas. Como é que se usa essa estrutura legal toda para gerenciar conflitos e proteger a instituição quando, por algum motivo, a paz é quebrada? O primeiro princípio, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é, mesmo sendo um lugar aberto ao público, o templo é uma propriedade privada. E isso dá à direção não só o direito, mas também o dever de cuidar da ordem e da segurança de todo mundo que está ali. E a forma de agir num tumulto muda completamente dependendo de uma coisa: quem está causando o problema. O procedimento para lidar com um visitante é um, e para lidar com um membro da própria congregação é outro, totalmente diferente. Então vamos lá. Se o problema é com alguém de fora, um visitante ou até um invasor, o caminho é bem direto. Primeiro, a gente pede, com educação, para a pessoa se retirar. Se ela se recusar, aí não tem conversa. É acionar a polícia militar na hora. E isso tem respaldo, tá? O Código Penal diz que perturbar culto religioso é crime. Agora, se o tumulto vem de um membro, aí o cuidado tem que ser redobrado.
Além de controlar a situação na hora, é obrigatório seguir o passo a passo do processo disciplinar que está no Estatuto. Tem que notificar a pessoa formalmente, abrir o processo, garantir que ela tenha chance de se defender, para só então aplicar alguma punição. Pular uma etapa dessas pode dar um processo de danos morais contra a instituição. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final, que na verdade resume toda a nossa conversa. Um estatuto bem feito, claro, e que é seguido à risca, não é só burocracia, é a principal ferramenta de proteção. A questão que fica para toda a liderança pensar é: o documento que está em vigor hoje está de fato cumprindo esse papel? Ou será que, por alguma falha ou omissão, ele está expondo a organização a riscos legais?